Olá, vamos começar a falar aqui do um jogo que ele foi o início do seu financiamento começou em 2016 e que ele na época, no final do ano de 2016, ele conseguiu ser um dos melhores financiamentos que nós tivemos até então, né? De lá para cá muita coisa foi financiada, mas o importante é que desde 2017 nós vemos recebendo ações desse sistema, as metas foram diversas, coisas batidas, e até hoje continua vindo muita coisa bacana desse sistema. Uma visão meio superficial de Demon Lord pode fazer parecer que ele é mais parecido com o Diablo, que você andaria pelos ermos matando hordas e hordas e infestações de demônios ou de criaturas que aparecem por aí, mas um olhar um pouco mais profundo, um pouco mais aguçado, fará com que você veja que esse jogo tem um potencial muito maior e muito mais grotesco. Então fica ligado, porque eu irei falar com você agora sobre Shadow of the Demon, um jogo, que tem um jogo RPG num cenário de fantasia sombria, aonde os heróis estão passando os últimos dias de um planeta no qual, pela sua corrupção, ele acabou chamando a atenção de uma entidade cósmica, aqui denominado Demon Lord. Mas também você pode chamá-lo de outras coisas, como o Devorador, o Faminto, o Obsessivo. Ele é uma criatura inominável para alguns também, e é justamente esta criatura que vem se rastejando pelo vazio e abrindo diversas fendas para que horrores tomem conta deste mundo. Na verdade, este mundo já está tão corrompido que é somente o Demon Lord dar um empurrãozinho. Vai dizendo, o livro, quando você olha assim por cima, você pensa que é um jogo literalmente de você andar matando diabos e criaturas por aí, demônios por aí. E nada de errado com isso, mas eu aconselho que você olhe um pouquinho mais com atenção. Os jogadores, eles têm a missão de interpretar personagens que são a fagulha, a faísca. Isso é bem descrito no início do livro. O autor, que é o Robert Schaubin, ele deixa bem claro que os jogadores são a faísca, a centelha, o que resta de esperança, sabendo que esse mundo já está no seu fim, que esse mundo já está acabando, que esse mundo já não tem muito mais o que oferecer. É um mundo onde você tem nuances mais de cinza, não existe um mal absoluto e por menos também existe um bem absoluto. É tudo mais tons de cinza, tudo mais ali entre as entrelinhas. Por exemplo, isso não é uma novidade. Jogos como Dragon Age já faziam isso, escolhas que você fazia, e aí você acabava vendo que você não tinha feito das melhores escolhas possíveis. Como os The Witcher também, se eu não me engano, vai para esse mesmo caminho. Então aqui as aventuras são extremamente violentas, viscerais, e principalmente tem uma ambiguidade moral. Os personagens são postos em situações no qual você tem que saber o que você vai fazer. Você vai salvar uma pessoa de um sacrifício, por exemplo, ou deixar que toda uma população sofra e pereça perante uma catástrofe iminente. Então isso faz com que várias discussões calorosas aconteçam na mesa. Jogadores com visões diferentes e morais tendem a questionar o que os outros vão fazer, e a gente consegue discutir e ver o que seria mais interessante para aquele momento e como que isso seria então
resolvido. Deixa bem claro no início é que você não é um herói clássico, você não é um super-herói, você não é um paladino da justiça, apesar de ter essa opção, e eu vou falar isso em outro vídeo. Mas você geralmente começa o jogo como um mercenário, então um soldado de tropa, quem sabe então um peregrino indo colonizar um outro local, e aí você acaba enfrentando os horrores que esse mundo tem a apresentar. No início, é claro, e talvez nunca, nem no final, você enfrentará a entidade Demon Lord, mas talvez alguns dos seus asseclas, de repente uma criatura que esteja fazendo uma manifestação em algum lugar, utilizando vários meios para isso, te corromper ainda mais o mundo que os seus jogadores estão vivendo. Da ambiguidade moral, como eu já tinha falado antes, que você tem ali mais ou menos saber o que é certo e o que é errado, existe também no jogo uma letalidade muito grande. Não somente nos níveis novatos, que seriam os primeiros níveis, mas como em toda a carreira do personagem existe essa possibilidade do seu personagem sofrer uma morte rápida e brutal. Isso acontece facilmente neste jogo, então é incentivado ao jogador tomar um pouco mais de cuidado quando fizer escolhas. Se você é um jogador, ou seus jogadores estão acostumados com jogos no quais vocês sabem que existe alguma chance de sobrevivência, ou quem sabe estão lá acostumados com o número de encontros para que você sabe que vai descansar, esqueça tudo isso jogando Shadow of Demon Lord. Importante, ele é quase um OCR, quase, ele tem um pezinho ali, só que ainda tem mecânicas que você pode utilizar para que o seu personagem sobreviva um pouco mais. Inclusive, existe uma ancestralidade chamada Revenant, no qual você, após morrer, pode ser trazido de volta para então continuar a sua missão de vida. Os personagens que os jogadores podem escolher entre 6 ancestralidades, mas conforme o livro foi lançado em 2017, na verdade no final de 2017, no decorrer de 2008, nós tivemos vários lançamentos de suplementos que a comunidade conseguiu liberar quando foi feito financiamento, e outras ancestralidades foram disponíveis para o jogador. Você pode jogar com Fauno, você pode jogar com Halfling, você pode jogar com Gnomo, com Centauro, e agora, quando foi liberado Tumba da Desolação, você foi liberado a jogar com os Revenants, que são esses mortos-vivos que têm uma missão, com vampiros e também com as salamandras. Eles eram escravos, servos dos gênios, muito tempo agora viver nas nações humanas, trabalhando como mercenários. Mas com o livro básico, se você tiver indo comprar o livro básico para começar a jogar, existem 6 disponíveis, que são o humano, o anão, o autômato, o changeling, o goblin e o orc. Eu queria destacar aqui algumas coisas, como os humanos, que apesar de serem sua maioria e de todas as etnias, eles também, segundo o autor, está no livro, você pode ver humanos de várias maneiras, por exemplo, apenas com estrias vermelhas ou de cor alaranjada. Existe todo tipo de ser humano e você, como mestre, você pode criar a que você quiser. Outro que eu gosto muito de destacar é o autômato. Ele é uma máquina, ele foi desenvolvido como uma máquina, ele tem engrenagens roldanas, só que uma alma foi arrancada do inferno e jogada dentro desta máquina, e com isso ela esquece o seu passado, ou pelo menos algumas esquecem do seu passado. Você começa a viver neste mundo, neste novo mundo. Nós temos também os changelings, as fadas
na parte rural ou afastadas da cidade, sequestrar pessoas e trocar por essas criaturas. Esses changelings, muitas das vezes, eles não sabem também por que estão ali, ou mesmo se foram trocados, acreditam piamente que são aquele ser. Olha como isso é profundo para você criar um personagem, você começar a jogar com isso. Tem uma particularidade que eles conseguem trocar de rosto, mudar o rosto e copiar a feição de quem eles quiserem. Os goblins aqui, eles foram exilados pelas fadas, eles fizeram algum crime que, segundo o livro, somente a rainha das fadas lembra, e eles ocupam a menor casta da sociedade, eles trabalham nas piores coisas possíveis, eles trabalham nos esgotos, são muito maltratados. Por fim, mas não menos interessante, nós temos os orcs. E justamente quando começa o jogo, está acontecendo algo muito bacana para você escolher jogar com orc, porque eles acabaram de romper com as correntes da escravidão. Então, está no momento tenso do mundo, alguns orcs rebelados, os humanos não sabendo como lidar com esses novos cidadãos, também não sabendo muito bem como isso vai acontecer. Então, é um jogo tenso mesmo. Claro, você pode escolher como se estivesse jogando um videogame, apertando o botãozinho, escolhendo uma raça, só que eu aconselho a você olhar um pouco mais profundo para cada uma dessas ancestralidades e tentar captar o que cada uma tem de mais legal mesmo, para que você possa jogar e fazer um jogo mais tenso, mais intenso, mais visceral, que é o que pede um jogo como esse. Falar um pouco sobre o planeta, sobre o mundo onde acontecem as histórias ou as aventuras ou desventuras, se você achar melhor, de Shadow of the Demon Lord. Tudo acontece num planetinha chamado Earth. Ele, segundo o que está no livro, ele é mais um dos planetas que vive ao redor de uma estrela anã, lá nos confins da galáxia, quase que esquecido. Só que ele, infelizmente, chamou a atenção desta criatura, do devorador, do faminto, que está vindo para acabar com esse. Eles têm uma lua chamada de Centauros, uma coisa assim, e essa lua, por interessante que ela mesma no céu, você consegue ver do planeta as ondas elétricas e relâmpagos que saem da lua. Muitos que vivem em Earth acreditam que a lua, na verdade, seja uma prisão para os primordiais, para os seres celestiais que começaram o mundo, e outros acreditam que ali seja, na verdade, uma prisão para os horrores que foram expulsas do mundo. Talvez ali seja o próprio inferno. Earth, eles acreditam, né, ou melhor, fica meio à solta se os deuses existem ou não. As crenças são assim meio que, será que eles existem? Será que eles não existem? Quais são as influências deles? Como eles se manifestam? Apesar de existir muita força religiosa. O jogo, como está descrito, quem está atualmente soberano é uma entidade chamada de Novo Deus. Essa entidade, o Novo Deus, ele tem várias igrejas, a igreja do Novo Deus, e a sua sacerdotisa já morta, a mártir, foi Astrid, e ela pregou que para o mundo não acabar sendo devorado pelo Demon Lord, nós teríamos que ser pessoas boas, fazer o bem ao próximo. Só que a igreja do Novo Deus, ela utiliza justamente deste artifício para converter todo mundo e transformar a sua religião maior, dominando outras e tomando outros fiéis, usando como chicote a palavra de Astrid para que os outros sejam convertidos para a atual religião, que é a predominante e, é claro, atual do Império. Que outra coisa muito importante
é a questão da magia. Em Earth, a magia é algo comum, as pessoas sabem que a magia existe, existem praticantes de magia, até mesmo escolas de magia, porque existe uma torre mágica em Caedras, né, que é a capital do Império. Mas não por isso ela é menos temida, pelo contrário, as pessoas sabem que manipuladores de magias atraem ainda mais a atenção das entidades malignas e de outros seres, principalmente as fadas. Então o pessoal sabe que magia existe, mas tem que tomar muito cuidado quando se vai utilizar. Não é para sair por aí encantando tudo. Não é um mundo onde tudo é encantado, mas sim se toma muito cuidado com o que será encantado. Aspectos mais interessantes depois desse polo de magia em Demon Lord é a parte da tecnologia. Diferente de outros cenários, neste aqui nós já temos a pólvora descoberta, então pistolas, rifles e canhões já estão sendo utilizados. A tecnologia avançou bastante, nós temos dirigíveis e locomotivas. Esse jogo ele tem um pezinho lá no steampunk, então vamos dizer que ele está no início do steampunk, e isso é muito bacana quando você consegue ver esses personagens utilizando de algumas coisas lá, como dirigível ou com uma locomotiva para fazer suas aventuras, suas campanhas, assim como encontrar rifles, armas e outras coisas para o personagem também utilizar. E ao mesmo tempo que nós temos tudo isso, que nós temos aí grandes tecnologias chegando, tendo tanta tecnologia, ainda assim criaturas como dragonetes atacam fábricas, trolls invadem fazendas, homens feras atacam caravanas. Mas eu tenho um pensamento que é justamente por causa dessa tecnologia que tudo isso acaba acontecendo. Que quanto mais eles desmatam as matas, quanto mais eles poluem os rios, essas criaturas ficam sem reserva natural e acabam tendo que vir para as cidades, para as fazendas atacarem, para conseguir alimento, né? Então isso é bem legal de você colocar aí também na sua aventura. Um troll vai encontrar muito mais comida numa fazenda de ovelhas do que numa floresta onde os rios estão poluídos. Então o jogo foi desenhado para que quando começasse a jogar, quando a aventura estivesse começando, algumas coisas tinham acontecido. Uma delas, além do mal eminente, do cataclisma que está chegando, é essa debandada dos orcs. Na verdade, o rei orc estrangulou o imperador e tomou o trono, quebrando as correntes. Isso fez com que vários orcs saíssem pelas cidades, matando os seus mestres, e outros atacando e destruindo, num ato de violência e loucura por todos os lugares. Isso é quando começa o jogo. Então, os jogadores começam justamente nesse momento, nessa crise do Império, aonde ninguém sabe, na verdade, o que vai acontecer, e fica na sua mão. Enquanto você lida com esses orcs que estão novos na sociedade, nós temos também a chamada Irmandade das Sombras. Eles são um grupo que acreditam que com a vinda do Demon Lord tudo de ruim vai acabar, inclusive o mundo, mas aí encontrarão, enfim, a paz na destruição, vai acabar tudo. Então vai acabar os problemas, as fomes, as guerras, tudo vai terminar, porque enfim, no fim não resta nada, e esse nada será a paz. A Irmandade das Sombras são um dos maiores algozes deste cenário. Eles estão geralmente metidos nas articulações do mundo, fazendo suas artimanhas para que os enviados, né, os emissários do Demon Lord consigam realizar os seus feitos e deixem mais próximo a cada minuto o cataclisma final.
Quero falar para vocês que irei fazer outros vídeos falando. Eu comecei esse porque eu queria falar muito sobre desolação, então eu tinha que dar uma introdução para vocês. Então os próximos vídeos eu pretendo falar um pouco mais, eu irei falar da desolação em particular e de outros cenários. Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás falando da parte gráfica, como é que era o livro. Eu vou deixar aqui na descrição para caso você queira conhecer o material gráfico de um dos melhores livros que nós temos no mercado, excelente parte gráfica. Também tem um vídeo mostrando as primeiras, como começar a criar um personagem. Estou devendo um segundo vídeo mostrando como fazer um personagem utilizador de magia, que existe uma pegadinha para você criar esse tipo de personagem. Importante, deixe nos comentários o que você gostaria de ver nos próximos, quais são os assuntos que você gostaria que eu falasse sobre o Demon Lord. Para isso, vamos fazer um sacrifício em nome do Demon Lord. Você vai deixar nos comentários um emoji com de mauzinho, deixa lá um emoji de mauzinho, e aí, caso esses emojis tenham muitos, a gente, o Demon Lord Diabolos, a gente vai explicar aqui todo mundo essa figura que é o Diabolos e muitas outras coisas nos próximos vídeos. Inclusive eu falarei das regras do jogo, porque eu aqui achei melhor não me ater a isso, me ater mais uma visão, uma introdução geral do jogo, para assim então depois começar a falar de regras do jogo e de coisas, de vantagens, desvantagens, coisas boas, coisas ruins. Não esquece aí de deixar o seu mauzinho no final. Um abraço, fui!